Meus irmãos, vamos primeiramente falar com o nosso Deus e agradecer por tanta maravilha que nós temos recebido. Às vezes são maravilhas que nós nem consideramos, né? Porque nós estamos, às vezes, é o próprio mundo, a própria natureza que nos mostra a diferença, né? Então vamos falar primeiro com o nosso Deus, dizer da nossa alegria. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nosso amado, teu amado Filho, nosso Salvador. Pelo poder do teu Santo Espírito, nós nos reunimos aqui nessa tarde, nessa noite, para falar com o Senhor, meu Pai, da nossa alegria, nosso contentamento, como tem sido maravilhoso caminhar com o Senhor. Temos recebido do Senhor, meu Pai, maravilha. Mas, como a tua palavra diz, nossa carnalidade, às vezes, meu Pai, manifesta com muita intensidade, clamando, reclamando, mas nosso momento de quietude, nós percebemos quão maravilhoso o Senhor tem sido. Muito obrigado, Pai. O Senhor continue, meu Pai, em nome de Jesus, nos sustentando, nos dando graça, perdoando os nossos pecados, nos libertando, meu Pai, de todo mal, pelo poder do teu Santo Espírito que mora no coração daqueles que bem receber a tua palavra, meu Pai, e crer, meu Pai, na salvação em Cristo Jesus. Pai, venha nessa noite, venha falar conosco, venha confortar nosso coração, venha tirar toda dúvida, todo medo, toda preocupação. Pai, nós somos da terra, a terra, já a tua palavra diz que onde está em maldição. Por isso, Pai, a salvação em Cristo Jesus é que nos conduz, nos fortalece, e nos sustenta, e nos agrada. Seja conosco, visita cada coração, tira toda dúvida, fale profundamente nos nossos corações, pois nós queremos ouvir a tua palavra. Venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diz que no Evangelho não existe coincidência, não existe cada dia uma confirmação dos ensinamentos de Jesus. Nós falamos muito Evangelho fica um negócio muito formal, Evangelho, fica até parecendo com uma nova religião, né? A religião do Evangelho. Mas o que nós temos que ter em mente é que o que nos interessa é os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus estão contidos no Evangelho. Vamos dizer, o Evangelho significa dizer boas novas de salvação. O Evangelho é um relato dos ensinos de Jesus. E ele vem aí relatado por várias pessoas que nós precisamos de lembrar que não são diferentes, são pessoas, são terráqueos, produtos da terra, que entenderam os ensinamentos de Jesus e receber transformação e receber a incumbência de estar levando os ensinamentos de Jesus. Essa é a nossa principal função, levar os ensinamentos de Jesus. Aí, só para abrir um parênteses aqui, o mundo nos ensina a cada dia. Nós estamos falando aqui, guria mesmo, sobre as situações do mundo. Muita enfermidade, muita violência, muita corrupção, muita disputa de poder. Isso é coisa que nós estamos ouvindo e vendo todos os dias da nossa vida.
Nós temos aí uma imprensa que informa de acordo com aquele que apaga. Ela dá notícia de acordo de quem ela recebe. Então, é uma situação séria. Nós estamos vendo aí, por exemplo, fala-se, por exemplo, a Rússia é comunista, a China é isso, os Estados Unidos é isso. Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o seguinte, nós estamos com um problema aí no nosso continente, Venezuela, não sei o quê, Venezuela, ditador, que mata, que acontece, não sei o quê, tá. Mas dos Estados Unidos, tá. Mas nós estamos vendo aí, que não é só aqui. Nós estamos lá na Rússia, quem ouve vê que os Estados Unidos está só financiando um país, os demais países, financiando um para... o que nós vamos entender isso? É um ataque, é uma guerra, querendo atacar, querendo expandir o poder universalmente. Aí nós falamos, porque lá na Palestina, os Estados Unidos mandam dinheiro todo dia para Israel, ela massacra os palestinos, não sei o que. Agora, alguns dizem assim, não, mas a Rússia é perigosa, porque a Palestina é perigosa, não sei o que. Onde nós vamos ficar? Com quem nós vamos ficar? Quem que é o bom? Quem que é o certo? A palavra diz, tem que voltar a palavra, é um único parâmetro que nós temos. Que o único homem que nasceu diferente nessa terra é Jesus Cristo. Por que nasceu diferente? Porque ele não é produto do homem. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre da Maria. Não houve o contato humano para nascer do homem. Jesus é diferente. Não tem ninguém diferente no mundo. Ninguém. Somos todos produtos da terra, fruto de maldição. A maldição não está em nós, a maldição está no mundo e nós estamos no mundo. Essa é a grande questão. Aí não adianta nós achar que os Estados Unidos é bom, que a Rússia é boa, porque a China é boa, porque a França é boa, que a Itália é isso, o Brasil é isso, que a Argentina é aquilo. Tudo bom. Tudo igual. Mas nós aprendemos, alguém aprendeu com Jesus e nos traz para que isso possa estar cada dia alojado no nosso coração, no nosso pensamento. Aí nós temos aqui o motivo da nossa palavra hoje aqui está em Atos dos Apóstolos, que fala a respeito de caminhar e caminhar. Caminhadas e caminhadas. Então, o Atos dos Apóstolos, os apóstolos, aqueles que ouviram Jesus, aqueles que caminharam com Jesus, o Atos dele, ele vem ensinando os ensinamentos de Jesus. E ele vem com o intuito de quebrar muitos ensinamentos. Por exemplo, ele vai lá no capítulo 9 de Atos, o verso 31, nos traz o seguinte, fala, a igreja cresce. A igreja cresce. Qual a igreja que cresce? Nós acabamos de falar aqui agora, eu ouvi e li que o presidente da Venezuela está investindo muito no Evangelho. Ele até pediu uma foto dele com a Bíblia, levantando a Bíblia.
Então, dizem que a igreja, eu vou falar porque está público, a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, é um aliado dele lá do Maduro. Então, lá sempre teve uma dificuldade muito grande para a abertura de igrejas. Lá agora está uma facilidade, as igrejas estão sendo até financiadas, os pastores estão recebendo emprego lá, e verba e tudo. Então, é a igreja que cresce. Inclusive, isso está na rede social, foi até meu filho que passou para mim sobre um comentário muito sério sobre a atuação da Igreja Universal lá na Venezuela. Mas não estamos querendo falar sobre isso. O que nós queremos falar é o seguinte: a igreja cresce, e diz assim, Atos 9, verso 31, diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-os e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Meus irmãos, esse texto é de uma profundidade muito grande, mas é muito grande. Por quê? Porque diz assim, a igreja cresce. Qual a igreja que cresce? É a Universal? É a Assembleia? É a Batista? É a Católica? É essa? É aquela? Não! Em absoluto. Está dizendo que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, no contexto quase universal daquela época. E diz que edificando, crescendo e caminhando. Igreja, instituição, quatro paredes, ela não caminha, ela é fixa. E diz que caminhando no temor do Senhor. No temor do Senhor, porque compreendeu aquilo que Jesus ensinava. Porque aquilo que Jesus ensina, que nós observamos os ensinamentos de Jesus e nós praticamos os ensinamentos de Jesus, a nossa vida transforma. Por isso que eu ando falando muito a respeito do Sermão do Monte. Para mim, pessoalmente, ali é o fundamento do caminhar, dos ensinamentos do Evangelho. É impressionante o Sermão do Monte, que nos ensina, ele não nos impõe, ele nos ensina, ele não nos oferece nada, ele não nos garante nada, ele nos ensina a ser diferente. Está no Sermão do Monte. Como seria bom se nós lêssemos e internalizassem nós o ensinamento do Sermão do Monte a cada dia da nossa vida. Nós começamos o capítulo 5, no verso 1, e terminar lá no último verso do capítulo 7, está na hora de voltar de novo e buscar, porque ali está a essência dos ensinamentos de Jesus. Aí, então voltando aqui, só para nós bem colocarmos no nosso coração. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Uma igreja que tinha paz, a igreja que tinha paz é aquela igreja que estava entendendo os ensinamentos de Jesus e praticando. É uma igreja invisível, é uma igreja que nós podemos contar com uma pessoa aqui e ela é uma igreja de Cristo e nós não a vemos como igreja de Cristo. E às vezes nós podemos estar achando que nós somos igreja de Cristo, mas nós não somos igreja de Cristo, nós somos uma igreja feita. Então, isso é muito espiritual, isso é muito íntimo, muito íntimo. Aí diz que
edificando e caminhando no temor do Senhor. Olha, não me interessa governante, não me interessa reinado, não me interessa dinheiro, não me interessa poder, não me interessa a tecnologia, nada me interessa, o que me interessa é o Senhor. É viver na total dependência do Senhor. E no conforto do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que fala comigo. É o Espírito Santo que fala com os irmãos, fala com todos, né? Mesmo aquele que não é crente, que não conhece a palavra, o Espírito fala com ele, meu filho, o caminho não é este. Você está errado. É o Espírito, é no poder do Espírito. É no conforto do Espírito, o Espírito nos conforta. É o Espírito que fala conosco assim, olha, você está errado. Você está se achando muito ruim. Você está reconhecendo os seus defeitos, mas é porque você é da terra. Você é terra. Mas, venha a mim, entrega. E assim, no conforto do Espírito Santo, é aquele que nos conforta com a mão suave, aquele carinho, sem nos cobrar nada, absolutamente nada, só nos acariciando e dizendo, olha, venha que eu te quero, venha que eu te quero, onde está? No conforto. Cresci, como não crescia? 200 igrejas? Não! É uma aqui. A igreja crescia. Meus irmãos, isso é o explicar da igreja invisível. Não nos impressionamos com prédio de igreja, com número de igreja, com teologia de não sei das quantas. Não nos preocupamos com isso. Preocupamos com Jesus, com o crescimento da igreja invisível. Nós temos que pedir a Deus todo dia para nos fazer igreja invisível, que é sem ser vista, que não vejam nada em nós, absolutamente nada. Essa é a igreja que está falando da igreja. Mas, nesse mesmo livro, que Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos faziam, o que eles eram, o que eles faziam, no capítulo 22, capítulo 22, nós não vamos ler o texto todo, para não ficar muito cansativo, mas nós vamos ver aqui o seguinte, o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, que é um terráqueo, igual nós mesmos, nasceu da terra, nasceu do homem e de uma mulher, não é diferente de ninguém, porque não falar que Paulo segundo Jesus, e não existe segundo Jesus. Jesus é único. Aí diz que Paulo apresenta a sua defesa. O que Paulo apresenta a sua defesa? Paulo aprendeu com Jesus. E ele foi muito criticado porque ele foi um terráqueo terrível. Perseguidor de cristão, matou cristão, fez e aconteceu. A história dele é essa. A história dele é essa. É um terráqueo. Não é diferente de ninguém. Um homem comum. Ele pode ter mais estudo, pode ter nascido melhor, ter mais condições econômicas, ter tido mais condições econômicas financeiras, mas é terráqueo. Filho de um homem e de uma mulher.
ninguém. Um diferente é Jesus. Jesus é diferente. Porque Jesus é diferente e Jesus continua falando. Ele fala conosco todo dia. Então, Paulo, ele se viu acusado depois que ele entendeu os ensinamentos de Jesus, que ele tomou uma postura diferente, que mudou, como nós também, eu tenho absoluta certeza que o meu desejo, o desejo de vocês é de mudar para melhor. Paulo conseguiu essa graça de mudar para melhor. E ele muito criticado, foi muito criticado, muito perseguido, de toda forma. Então, ele se sente no dever de apresentar a sua defesa. E então nós vamos dar uma avaliada, uma analisada aqui nos versículos do 1 ao 4. Diz assim, é Paulo dizendo, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Eu preciso me defender, eu preciso falar quem eu sou. Aí ele diz, quando ouvir que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Quando eles ouviram Paulo falar em hebraico, esse homem é o homem mesmo, esse homem é muito especial, ele é inteligente, esse é o homem. Aí ele, fazendo a sua defesa, no verso 3, ele diz assim, olha o tamanho da arrogância do homem. Ele diz, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, um dos homens considerados mais inteligentes daquele tempo. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Você viu que tamanha a arrogância? Eu sou judeu, judeu de judeu. Estudei na USP, na Oxford, não sei o que, nas melhores faculdades do mundo. É o que está dizendo aí. Aí ele diz assim, ele está dizendo quem ele é, arrogante e prepotente. Aí ele diz assim, segundo a exatidão da lei que nós antepassados, eu sempre fui zeloso, mandou zelar, matar em nome de Deus, matei, fui tudo zeloso. Assim como todos vós o sois no dia de hoje. Está dizendo todo mundo o que é a pessoa. Está dizendo o que é, para nós somos terra. Por isso que a nossa situação é aquela misericórdia. Aí está dizendo, nós entendemos o quanto. Aí ele continua. Eu parei de novo. Até agora é o 4. Aí ele ainda falou, aí ele já começou a estar melhorando. Ele diz assim, persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em caça homens e mulheres. Está continuando dizendo o fato dele. Então ele aqui está dizendo, até o verso 4, ele diz quem ele é. Essa porcaria que ele foi. Porcaria, perseguidor, tudo. Ele está dizendo, então nós não. Aí nós vamos fazer uma análise aqui dos versículos 6 ao 9. E começa, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, indo de caminho, eu no meu trabalho de perseguir, matar, fazer acontecer, meu zelo,
Indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Meus irmãos, aconteceu conosco isso. Um dia aconteceu conosco. É por isso que nós estamos aqui, porque quem veio aqui por curiosidade e foi embora, sabe por quê? Foi um momento de entusiasmo. Mas se ele perseguiu, continuou, ele está aqui na busca desse encontro que Paulo teve com Jesus. Quando Paulo diz aqui, ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, é aquele dia que aconteceu comigo, aconteceu com você, com você, com você, com você, com você, com você. É aquele dia que aconteceu. Não sabe se foi nos olhos d'água, se foi dentro de um carro, se foi numa sala, se foi na zona, onde foi. Não se sabe onde foi. Não foi numa mesa de cachaça, de jogo, de o que foi. Um dia Jesus foi. Quase ao meio-dia, às vezes foi de madrugada, de noite, isso aqui, mas nesse caso foi meio-dia. Repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Foi aquele toque que nós tivemos, aquele dia que Jesus falou: olha, eu propriamente cheguei e falei: eu não tenho solução para o meu problema. Eu estou em liquidado. Para mim, se eu morresse, para mim é lucro. Porque eu reconheço que eu sou porcaria, que eu não presto para nada, nada. Tenho um coração mau, odioso, rancoroso, ambicioso, gamado por poder, cheio das bobagens. Eu sou essa merda. Infelizmente, está dizendo isso. É aquele dia que nós chegamos a essa conclusão. Aí, o dia que Jesus chegou e tocou no nosso coração e nos mostrou quem nós somos. Aí o 7 diz assim: então caí por terra, reconheci quem eu sou, ouvindo uma voz que me dizia: Totó, que porcaria! Onde você entrou, onde você se perdeu, como é que você enviou? É o que está dizendo. Jesus dizendo para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque Saulo, além disso, estava perseguindo aqueles que seguiam Jesus, aqueles que estavam no bom caminho. Aí o Saulo, na guerra, perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Meus irmãos, é aquele dia que aconteceu comigo, eu tenho absoluta certeza que aconteceu com vocês também. É aquele dia que nós chegamos a essa conclusão de quem nós somos e tivemos aquele encontro com Jesus e falamos assim: só o Senhor Jesus, só o Senhor. E deu aquela explosão de luz e de alegria enchendo nosso coração. Se não aconteceu, vai acontecer. Vai acontecer. Nota. Os que estavam comigo, aqueles que estavam na mesa do jogo comigo, estavam onde estivesse comigo, eles não viram nada. Eles só viram uma mudança em mim. Algo brilhou. Cada um de vocês, quando o fato aconteceu. Os que estavam comigo viram a luz.
sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. É porque Jesus não manda recado para ninguém, Jesus não manda recado. Jesus fala com a pessoa, e quem está dentro não ouve nem vê. É individual. É individual. Então, perguntei, o que farei? O que eu vou fazer da minha vida de agora para frente? É o dia que aconteceu o encontro com Jesus. Então perguntei, o que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco. Está dizendo aqui, levanta-te. Espera que eu vou falar com você. Eu vou conduzir a sua vida. Esse é Jesus falando. Eu vou te conduzir. Mas eu vou te conduzir. Se você deixar conduzir, vai ser uma caminhada tranquila. Se você não deixar, vai acontecer a mesma coisa, só que você que vai pagar o preço. Vai ser difícil, a luta vai ser dura, mas é o escolhido. É o escolhido. Aí ele diz assim, estou no certo, né? É certo ou não é? 10. 10 já? Então, perguntei, que farei, Senhor? O Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco. Levanta. Olhe para mim. Jesus está dizendo, olhe para mim. Esquece o passado. Vai haver transformação em sua vida. Se você retroceder, não quero, tá? Não adianta, você é escolhido. Vai ser. Depende da gente. Por isso que é bonito aquele hino que diz que solta o cabo da nau. Para de ficar segurando aquilo que você quer. Solta o cabo da nau. Deixa a nau navegar. Pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Pois, a partir de agora, eu que vou te conduzir. Eu vou conduzir. Agora, vou repetir. Solte o cabo da nau. Deixa Jesus conduzir a vida. Deixa Jesus conduzir a vida. Então, nós falamos aqui do 6 ao 9. Falando da Paulo como um arrogante, ele fala do encontro dele com Jesus. E agora nós vamos falar do verso 14 ao 21. 14 ao 21 diz assim: continua aqui na mesma defesa de Paulo, e o 14 diz assim: então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então, está dizendo assim, é Paulo relatando o acontecimento dele. Isso. Então, Paulo disse, o Deus de nossos pais, de antemão, não, é Jesus dizendo. Então ele diz, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conhecer a sua vontade, vês o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Quer dizer que Deus escolheu para conhecer Jesus, que é o justo, que é o próprio Deus, aqui na terra, que veio salvar as pessoas da malignidade e da maldade, da maldade do mundo,
da maldição do mundo, falando com ele. Jesus dizendo, eu estou aqui como Salvador. Eu vi o Deus de nossos pais. De antemão, te escolheu. Você era aquela porcaria que você era. Viu, Totó? Viu, Ronaldo? Margarete, Douro, Patinha, Elaine, Rosaldo. Não vou falar Elaine, porque ela ainda não pegou da maldade do mundo. Elaine não, né, Helena? Helena. Helena. Então, o Deus nosso Pai, de antemão, antes de tudo, te escolheu para conhecer a vontade de Deus. Não é vontade de Paulo, não é minha, não é vontade de Deus. Ver no justo, ver Jesus. E ouvir uma voz da sua própria boca, ouvir a voz da própria boca de Jesus, sem ver Jesus, sem ver, ouvir a voz. Porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens. Terás de ser. Você vai ser testemunha, se querendo ou não. Terás de ser. De todas as coisas que tens visto e ouvido. O que ele tem visto Jesus fazer, o que ele tem ouvido Jesus fazer. E agora, por que demoras? Não contou com Jesus? É imediatamente. Não tem que ficar. Aqui não é carreira, não faz carreira no exército. É na hora. Abre o coração para o Espírito Santo ensinar, orientar e trabalhar. Levanta-te, recebe o batismo. Que batismo? Da água? Não, batismo do Espírito Santo. Toque no Espírito Santo, separou para Jesus. E lava os teus pecados, invocando o nome dele. Liberte dos pecados, invocando o nome do Salvador. 17. Paulo teve aquele momento, aquela conversão, e ele diz no 17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, o toque do Espírito Santo, o êxtase, a transformação, a vontade de transformar, a vontade de ser outra gente, negar, entender essa maldade do mundo e não querer mais isso, querer viver uma vida diferente. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho a meu respeito. Às vezes nós temos uma preocupação muito grande de as pessoas nos verem como pessoas diferentes. Ah, fulano era assim agora está assim. Não. Os seus amigos, seus parentes não vão reconhecer a transformação na sua vida. Aí ele diz, 19. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão. Não, mas tem razão, eu era porcaria mesmo. E na sinagoga açoitava os que criam em ti. Eu persegui mesmo, eles sabem que eu sou isso mesmo, como é que eu vou ficar? Quando se derramava o sangue de Estevão, no dia que estava esquartejando, apedrejando, como é que fala? Açoitando. Não, como quiser. Quando acaba a pessoa, mata a pessoa, muita gente vai lá e acaba com a pessoa. Massacre, exterminando, não é? Não, mas depois a gente vai lembrar.
Paulo está dizendo, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, Estevão que é testemunha de Jesus. Eu também estava presente, consentia nisso, achava que estava certo, e até guardei as vestes dos que matavam Estevão. Como é que é a palavra? Aquele dia a palavra, glória a Deus. Foi esquartejado, não foi? Apedrejado, né? Apedrejado. Não é apedrejado. Foi quando depois eu vou lembrar. Não fala com matar de tudo, apedrejado, facada, fizeram de tudo. Eles executaram ele? Executar, mas não é essa palavra, não. Depois a gente acha. Depois você acha. Quando você achar, você passa para nós, que eu estou bem agora. Não, eu estou curiosa. Mas é uma palavra. Ele foi. O que fizeram com o Felipe dos Santos? Vamos ver se eu lembro. Depois eu vou lembrar. Aí ele confessa que quando se derramava o sangue de Estevão, testemunha de Jesus, eu também estava lá, estava presente. E, inclusive, eu achava tão certo o que ele estava fazendo que eu consentia nisso. E até guardei as vezes daquele que está encarregando de exterminar Estevão. Paulo está dizendo, realmente, eles têm razão de não aceitar a minha transformação de vida, porque eu sou isso. Mas, Jesus me disse, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ele era judeu, ele veio para trazer a palavra aos que não eram judeus. Meus irmãos, o que nós acabamos de ouvir? Que nós precisamos de crer em Jesus, até para a nossa própria experiência de vida. Que nós somos da terra, a terra está amaldiçoada, mas existe um propósito de salvação de Deus para a pessoa que quer, que crê. Eu vou falar uma coisa muito em particular, isso é meu pensamento. Muita gente fala, nós quando nascemos no ato sexual. Mas nós somos terra, nós somos criação de Deus. Terráqueo, nascemos na terra, amaldiçoado, de um ato sexual. Mas agora nasce in vitro, mas é do espermatozoide e do óvulo humano, não tem jeito. É assim que nasce, de outra forma. Mas somos terráqueos. Aprova a Deus a salvação. Nós temos de saber disso. O mundo é amaldiçoado. O mundo não tem saída, o mundo não muda, o mundo não muda. O mundo é isso. Tudo isso que nós temos ouvido e visto é isso. Isso não tem mudança, isso não tem mudança. Mas aprova a salvação. Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo fala conosco a cada dia. Mas nós somos de querer. Mesmo que nós não estejamos querendo, nós temos que falar com Deus. Senhor, eu quero. Quebra. Mas fale intimamente com Jesus. Fale. Não sai falando com os outros, com fulano, beltrano. Fala com Deus. Deus, eu sou isso. Mas eu não quero isso para mim. Tire isso de mim.
Isso está na nossa carne. A salvação em Cristo Jesus é o milagre. É o milagre. Então, Jesus completa aqui, dizendo para Paulo, o seguinte. É Paulo dizendo, mas ele me diz, Jesus me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Está dizendo aqui para mim e para você que nós estamos no processo da salvação, e o processo não é brincadeira. Você viu o que aconteceu com Paulo? O que acontece conosco todo dia. É um processo, Mas o que pode nos mostrar a realidade do processo é o mundo, é as guerras, é a mídia, é a mentira, é a violência, é a droga, é a enfermidade, esse crescimento desse mundo louco. Esse é o testemunho que o mundo é isso. Agora, as igrejas, instituições, prédios maravilhosos, que representam absolutamente nada, isso não transforma a sua vida. Pode ser até uma boa escola, mas não representa Deus. Não representa Deus. Pode ser uma boa escola, mas não representa Deus. O representante de Deus é a igreja invisível, é a igreja salva em Cristo Jesus, é a igreja que, de preferência calada, para não falar bobagem, dá bom testemunho. Onde que nós vamos aprender o bom testemunho? O bom testemunho nós vamos aprender no Sermão do Monte. Dar, perdoar, não fazer mal a ninguém. No Sermão do Monte, aprender com Jesus e depender de Jesus. Não podemos ter medo do mundo, e temos que lembrar que nós somos individuais. Deus trata individualmente com cada pessoa. Deus não tem representante físico aqui na terra. O único que representa Deus aqui na terra é o Espírito Santo. Se nós não aprendermos isso, nós vamos ficar religiosos, hipócritas, bobo alegre, vaidoso e doido atrás de poder a vida inteira. Entrega total. Mas não entrega, não precisa pôr Bíblia debaixo do braço, vestir comprido, terno, gravata. Para com isso. Viver o Espírito, vem Espírito. Fale com você mesmo. Meu coração, eu estou com a raiva de Ronaldo. Eu não gosto de Ronaldo. Eu converso com ele que eu preciso, mas eu não gosto dele. Fale isso com Deus. Fale isso com Deus mesmo. Eu não gosto da minha mulher. Eu detesto. Eu estou com ela porque é interessante. Eu não aceito meu pai, eu não aceito minha mãe, eu não aceito meu filho, não aceito. Fale com ele. Mas pensa, Senhor, tire isso de mim. Nós vamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo precisa nos conduzir. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. É por isso que, olha, nós precisamos de mudar. Nós precisamos ser muito racional. Não precisamos ser racional. Não podemos ser tocados de qualquer jeito, qualquer um chega que fala, não, temos que ser racional, tem que falar com Deus mesmo, eu sou isto. Se não falar quem nós somos, nós não vamos transformar. Nós temos que reconhecer que somos isso. Nós temos que reconhecer que o mundo é mau. Não tem jeito. Nós estamos cheios disso aí. Se uma pessoa me agrada, essa pessoa é maravilha. Mas
O mundo mostra que tudo é a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem ninguém diferente, nem eu, nem ninguém, nem meu filho, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha mulher. A mesma coisa. Se não aprendermos isso, não podemos. Mas isso só se aprende pelo Espírito Santo. Fica essa palavra. Nós não podemos ficar caminhando de bobagem, nós temos que ter foco na nossa caminhada. Nós somos reconhecidos, nós somos terráqueos, nós temos tempo limitado aqui, não tem ninguém importante aqui que marca quando que ele vai, o que não. Uns vão cedo, mas ninguém fica aqui. Então nós somos aqui caminhantes. Amém? Amém. Pai Santo.